Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos iniciando às 10h04 deste dia 23 de setembro de 2025, mais uma reunião da Comissão de Obras, Serviço, Transporte e Habitação, uma reunião pública, onde nós convidamos várias secretarias. Está comigo aqui, membro da Comissão de Obras também, o vereador Emerson, da Construção, e também temos a justificativa do vereador Dário, que é membro da comissão e não estará presente. Também temos aqui a presença do vereador André Maldonado, fica à vontade para sentar aqui, o vereador André Maldonado, que também atua na Comissão de Indústria. E a reunião de hoje, ela foi convocada, e a pedido, inclusive, da senhora Paula, que procurou a Comissão de Obras e o nosso gabinete, para que a gente possa tratar sobre um projeto de fornecimento de sobra de concreto para execução de calçadas. Essas sobras de concreto são de empresas privadas que estão dispostas a fazer a doação e o fornecimento dessa sobra de concreto ao poder público para utilização. Vereador Locadora também aqui presente. Foram convidados para essa reunião a Secretaria de Negócios Jurídicos, aqui presente, através do seu secretário, doutor Vitor, também a chefia de gabinete da Prefeita Municipal, a Secretaria de Obras, a Secretaria do Planejamento, veja aqui o Mário representando, a CDCOM, e aqui nós temos os colegas da CDCOM aqui, inclusive já faço a leitura, e a justificativa da Prefeita Municipal dizendo que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação não estaria presente em virtude de um evento que se chama Transição Energética nos Municípios, e aí, obviamente, a secretaria é representada pelo Gilberto Portugal e também tem o Rafa aqui junto com a gente. A SEAR, aqui representada pelo secretário Jorginho também, e a Secretaria do Meio Ambiente também aqui presente através da secretária Silene. Todos foram convidados. Além desses que eu nominei, nós temos aqui a Gabriela Albuquerque, da Ribeiro Alfa Concreto, a Amanda, também da Ribeiro Alfa Concreto, o Rudney Tiepo, da Digimax, e aqueles que eu já nominei. Tem mais aqui a Jane, é isso? Jane Paula Aparecida Gomes, da Ribeiro Alfa Concreto, Rafael já nominei, Gilberto, o Mário Lobo também aqui, e a Sara Moura de Jesus, da CEMAB, aqui presente. Enfim, a ideia, e nós fomos procurados, é de ver a possibilidade, dentro, obviamente, dos critérios legais, e se existe a possibilidade de fazer um aproveitamento desse concreto que, inicialmente, a Ribeiro, através da Paula, tem disponibilidade de fazer a doação, e outras empresas que atuam no município também teriam para sanar problemas de calçadas no município. Então, a calçada, vou citar um exemplo, tem uma praça bastante grande, e aí talvez seja o motivo da preguiça, lá no Joaquim Guilherme, e que eu peço a calçada faz 9 anos, desde o primeiro dia do meu mandato, e até hoje não foi feito. Mas, enfim, poderia, acredito que, considerar 8 anos vezes 300 dias, não, 200 dias úteis, vamos considerar, nós já teríamos mais de 1.600 visitas sendo feitas pela concreteira lá e despejando um pouquinho de concreto. Essa calçada, embora grande, já teria sido feita e as pessoas já estariam fazendo caminhada, estariam aproveitando essa calçada lá no Joaquim Guilherme, que há 9 anos a gente pede para todas as... Eu já levei todos os prefeitos lá,
todos os secretários que passaram pelas respectivas pastas para ver essa praça. Até hoje não foi feito. Enfim, se houver possibilidade legal, né, se houver possibilidade operacional, vejo que pode ser um bom negócio. Então, para isso, eu acho que nós precisamos entender um pouco da disponibilidade do ente privado. Então, eu queria que a empresa apresentasse qual que é a ideia, qual que é o projeto, a disponibilidade que vocês têm, se isso tem custo ou não para o município, para o poder público, e depois ouvir os secretários, em especial o secretário de Negócio Jurídico e também, né, os secretários que podem operacionalizar esse negócio, como a Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, para fazer, talvez a SEAR, para fazer a recepção desse material. A gente sabe que tem que ter uma lógica cronológica aí de atividades, mas, eventualmente, pode ser uma opção. Ô, Paula, fica à vontade para fazer a apresentação e depois a gente já abre para discussão. Bom dia a todos. Obrigada pelas pessoas que estão presentes aqui. Agradeço muito ao vereador pela disponibilidade, o André também. O objetivo é trazer uma proposta, né, para a prefeitura, onde a gente consiga beneficiar tanto o setor privado como o nosso município. Então, antes eu queria só apresentar a empresa Ribeiro Alfa Concreto. Nós já estamos aqui em Bauru há muitos anos. O Paulo, que é o fundador da empresa, já atua aqui na construção civil há 40 anos. Acho que o Emerson deve conhecê-lo. E, como concreteira, nós estamos no Distrito 2 desde 2009. Então, são 16 anos atuando com fornecimento de concreto aqui na nossa região. Nós estamos localizados no Distrito 2, né, que é o Marcos Vinícius Feliz Machado. É um distrito grande. Hoje, nós temos aproximadamente 45 empresas ativas dentro do distrito e praticamente 40% da nossa área com pavimento flexível. Então, a gente tem ainda uma deficiência, além das calçadas, de pavimento também na nossa região ali. Então, aqui é o mapa geográfico do nosso distrito, para quem não conhece, né? Então, são bastante empresas aqui situadas. Aqui, como vocês podem ver, nossa proposta é trazer o fornecimento do concreto para o município de forma gratuita, que é uma sobra de concreto que acontece em muitas entregas que a gente faz, porque, normalmente, quando o cliente pede um concreto, a gente faz um cálculo com uma porcentagem um pouquinho a mais. O Emerson, como atua na construção, deve entender sobre isso. Então, sempre retorna no caminhão o resíduo, né, do concreto em torno de meio metro, mais ou menos, volta para a nossa usina. E esse concreto vira para nós um descarte, ele vira um problema, na verdade, porque a gente tem que fazer uma decantação desse material, a gente não pode jogar ele de qualquer maneira, descartá-lo. E o objetivo, como a gente sofre muito com a falta de calçada no distrito, seria descartá-lo fazendo o calçamento dos espaços onde não existem a calçada. É um concreto que poderia ser utilizado porque não tem uma questão estrutural envolvida, é uma espessura muito fina, né? Então, assim, não vai ficar, talvez, esteticamente bonito, porque vão ser concretos de sobra, então vão ter momentos, cores diferentes, né? Uma trabalhabilidade diferente, aspectos diferentes, mas seria muito melhor do que o estado que nós estamos lá hoje, tá? Então, aqui eu queria citar algumas dificuldades que nós encontramos no nosso distrito, que é a falta de projeto, ainda não existem, né, no nosso distrito. Nós não temos projetos hidráulicos, nós temos quedas expressivas de energias no local. Então, indústrias que atuam lá, que são fabricantes de algum tipo de produto, por exemplo, sofrem muito com essas quedas. Não tem um local específico para os colaboradores, muitos ficam em calçadas no intervalo de almoço, deitados ali esperando, que eles não podem retornar para a empresa, por exemplo. Nós não temos pavimento em quase 50% do nosso distrito, não temos calçadas, não temos as guias, nós sofremos com roubos frequentes ali. A limpeza é muito precária, vou mostrar algumas imagens para vocês dessa semana, inclusive. Então, há uma dificuldade de contratar funcionários, porque ele é distante lá, né? Então, temos muitos terrenos que estão abandonados e é uma sensação de abandono, realmente, por parte do município, pelo fato de estarmos ali dentro do município, gerando emprego, gerando renda, gerando arrecadação e tentando buscar oferecer para o município, de uma forma gratuita, uma melhoria para a nossa região. No primeiro momento, esse projeto seria o objetivo de aplicá-lo
enfrentando os desafios da aplicação, o objetivo seria, primeiro, a aplicação no nosso distrito. Dando certo o projeto, a gente consegue expandir para outros setores da nossa cidade que também sofrem com esse tipo de problema. Hoje, a nossa cidade conta com 10 concreteiras. Então, além da gente, 10 concreteiras sofrem com o problema do descarte do concreto. Então, assim, seria, se nós conseguíssemos unificar essas empresas para descartar esses materiais fazendo calçadas, todos ganhariam. Todos se beneficiariam. Então, por exemplo, uma creche que está com problema de uma erosão, um posto de saúde que precisa tampar algum buraco ali de forma emergente, né? Uma praça que precisa ser feita, esses concretos podem ser direcionados para esses fins, entendeu? Não é nada estrutural, eu não posso fazer baldrame, uma fundação, não é isso. O que acontece também, muitas vezes, o cliente me pede 5 metros de concreto. E aí o cliente não quis alugar a bomba, por exemplo. E o pedreiro está na carrinhola. Esse concreto tem 2 horas e meia para ser utilizado. Então, se não conseguir usar nesse período, eu tenho que retornar com o meu caminhão, porque ele já está vencido. Então, eu posso também colocá-lo para a utilização dessas calçadas, né? Aqui, como vocês podem ver, não sei se a imagem vai permitir, mas toda essa área que está em verde, né, ela também tem uma cor vermelha, onde o vermelho me mostra que eu não tenho pavimento, então, toda essa região aqui, que está em verde, não tem calçada, né? E tudo que está em vermelho, que é toda da Ademar Martinello para trás, muitas estão sem asfaltos. Então, todo esse trajeto de verde que vocês estão vendo aí, não existem calçadas. E quando eu olho a Rua Ademar para o fundo, até o tráfego de ônibus é inacessível, por conta de não estarmos com pavimentos ali naquela região. Então, a situação do nosso distrito atual é essa daqui, que vocês podem visualizar. A gente não tem calçada nesses trechos, né? Hoje está virando um descarte de resíduos, como vocês podem visualizar. Então, o mato, né, ele já está aqui. Se eu voltar um slide, ele já... Aqui, por exemplo, nessa foto, vocês podem ver que o mato já está chegando, inclusive, no pavimento. Não tem calçada, realmente. Não tem nem o tráfego para a pessoa andar dentro do distrito. Aqui, o ponto de ônibus, né, dos colaboradores fica no meio do lixão aqui. Aqui eu não delego a responsabilidade para o município. Aqui a gente entende que existem, por responsabilidade dos empresários, um certo descuido com relação a isso aqui. Então, a sugestão seria, no nosso distrito especificamente, hoje, nós temos, das 10 concreteiras, no nosso distrito tem 5. Então, se você colocar meio metro de cada concreteira, são 3 metros cúbicos por dia de concreto que são descartados de forma inadequada. Então, a gente tem aqui que é um rejeito, ele pode ser reaproveitado, né, para fazer calçada. Não é uma mão de obra muito especializada para essa execução, é uma execução simples. A calçada, hoje, mediante a lei que a gente tem, pode ser usada de 3 a 5 centímetros, uma resistência de MPa até 20 MPa, um tráfego de passeio, então não é estrutural. Aqui, como vocês podem ver, essa região que está aqui, todo com esse verde, por exemplo, fica atrás do SESC Senat. Tem um mato bem grande aqui. Aqui nessa ruazinha de terra tem bastante lixo, né? Está virando um depósito de lixo aqui. Uma sugestão que nós traríamos também seria fazer uma praça, porque tem bastante árvore ali. Fazer uma praça para os colaboradores ficarem no horário de almoço ou nos intervalos que eles têm das fábricas, porque eles não podem permanecer dentro do estabelecimento da empresa. Então, eles ficam nas calçadas, ali, como vocês podem ver, naquelas que existem, por exemplo, eles conseguem ficar deitados ali no chão. Então, a ideia seria, com essa sobra de concreto, também fazer uma praça de descanso ali, para que eles consigam ter um local para esperar um ônibus, por exemplo, e, enfim.
Os benefícios são diversos, né? A gente está falando de sustentabilidade, utilizando recursos descartáveis de baixo custo, com reaproveitamento, benefício social para os colaboradores. Por exemplo, um cadeirante não consegue acessar algumas empresas, não tem como ele percorrer ali. Então, uma empresa que queira contratar, por exemplo, não consegue contratar, porque ela não consegue chegar até o fundo do distrito, por exemplo. É um conforto em dias de chuvas, porque, para quem chega de ônibus, o ônibus não acessa até o final do distrito. Então, por exemplo, tem esse transtorno, né, de dias de chuva. Acidentes, né, e empresários, um benefício social para o empresário, para a sociedade e para o município. Então, além de contar com uma valorização maior de patrimônio para quem já tem empresa instalada lá e para algum empresário que queira ir se instalar lá. Porque, como vocês viram pelas fotos, o empresário que vai fazer um investimento, por exemplo, ele vai avaliar as condições do estabelecimento que ele vai colocar. Então, essa avaliação ela é considerável. Como pôr em prática, né? A gente teria que ter uma mão de obra ou 2 mãos de obras disponíveis para isso, fazendo a preparação de base. Claro que, num primeiro momento, a prefeitura teria que disponibilizar máquinas para fazer a limpeza dessas calçadas, deixar elas ali niveladas perante as que já possuem as guias. Aonde não tiver a guia, a prefeitura disponibilizar essas guias. O concreto será fornecido por nós e a mão de obra de um reeducando, por exemplo, que poderia ficar à disposição para a utilização dessa sobra de concreto. Então, seria isso. Eu acho que eu queria enfatizar que vocês são pessoas com autoridades governamentais, instituídas por Deus, porque vocês foram eleitos por algum motivo. E vocês são responsáveis pela nossa cidade, pelos empresários, pela população. Então, eu gostaria muito que vocês se esforçassem no sentido de que nós pudéssemos colocar em prática. Eu já estou nesse assunto há mais de um ano, conversando com várias pessoas, buscando informações, mas nós não conseguimos colocar em prática. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos esclarecer e que, se vocês falassem para mim, por exemplo, Paula, não é possível, aí eu paro de perturbar todo mundo, né? E a gente cessa o assunto. Mas, enquanto eu não tenho esse não, eu solicitei, né, através do vereador, que nós pudéssemos conversar e dialogar sobre isso, para que a gente se esforçasse em colocar isso em prática, porque eu acho que, se der certo no nosso distrito, o projeto pode ser multiplicado, entendeu? Porque nós temos muitas concreteiras. Fora a nossa cidade, nós temos, por exemplo, Agudos, que tem concreteira, nós temos Piratininga, que tem concreteira, nós temos Pederneiras, que tem concreteiras, que atendem aqui a nossa região também. Então, é isso. E eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e torcer para dar certo. Tá. Paula, obrigado, viu, pela apresentação. Assim, enfim, eu não te conhecia, conheci quando você procurou o meu gabinete, né, para apresentar esse projeto. E como tudo que chega no nosso gabinete, eu falo isso muito para as minhas assessoras, o compromisso nosso é de dar resposta, né, seja positiva ou negativa, porque nem tudo vai ser possível. E eu acho que aqui tem as autoridades responsáveis para dar a resposta, positiva ou negativa. Eu acho que são duas questões de viabilidade que precisam ser analisadas. Primeiro, a viabilidade legal e jurídica, né, se de fato é possível o município receber esse concreto que seria uma sobra dos empreendimentos. E a viabilidade operacional. Por isso, eu acho que é bem pragmático, essa reunião aqui não é para durar mais que 1 hora, depois os vereadores vão poder falar, mas é muito pragmático em relação, né, ao tema. Eu acho que a primeira pergunta que eu faria para você, até porque deve ser uma das perguntas que os secretários devem fazer, qual é o horário de disponibilização, de retorno desses caminhões com essa sobra? Eu acredito que a disponibilidade de alguém das 2 horas às 5 da tarde seria um horário com mais demanda para esse tipo de descarte. Tá. Porque as entregas, as maiorias, acontecem na parte da manhã. Então, os clientes querem concretar as etapas de obras na parte da manhã. E, no período da tarde, esses caminhões já estão retornando, né, algumas obras já finalizadas, outras em andamento. Não daria para precisar
Já aconteceu, por exemplo, de eu ter que descartar, o pessoal da Polimix, por exemplo, me ligar, dizendo que eles tinham 4 metros para jogar fora, porque venceu na obra, na parte da manhã, por exemplo. Mas a frequência seria no período da tarde. Tá. Então, assim, nós temos, primeiro, a pergunta, né, ao secretário de Negócio Jurídico, se isso é possível, viável juridicamente de acontecer, né? E daí, segundo, para a Secretaria de Obras, se esse material é passível de utilização nas calçadas, né, e dentro dos padrões que o Tribunal de Contas exige, enfim, tudo que é exigido no setor público, né? E se a operacionalização disso é possível, seja pela SEAR, não sei, a SEMA, né, e depois vocês vão falar se é possível operacionalizar, né, essa questão dentro da Prefeitura Municipal, né? Os vereadores, eu acho que é importante vocês responderem já de maneira muito pragmática isso, depois eu passo aos vereadores aqui para fazer as considerações que queiram, para que a gente possa caminhar para uma resposta, né, a própria concreteira e a sociedade de um modo geral, porque aproveitar o concreto seria muito útil para fazer o que nós não temos em calçada. Está aí o Mário, que fica notificando calçada todos os dias aqui na nossa cidade. Seria muito importante ter mais calçadas concretadas, né? Mas, enfim, aí é a questão de viabilidade. Então, doutor Vitor, eu acho que o senhor podia responder se... Bom dia, vereador. Quero agradecer aqui a oportunidade, principalmente da Paula. Tá, o teu projeto maravilhoso, o teu empenho. Juridicamente, não há qualquer óbice. Tá? Desde que o município não tenha um ônus, né, uma contrapartida, ou seja, pagar a empresa, então não tem nenhum problema jurídico. Eu só vislumbro aí alguns problemas técnicos administrativos. Por quê? Porque o município não tem equipe disponível. Então teria que fazer um estudo dessa viabilidade técnica administrativa, né? Não há sobra. O município sempre trabalha no seu limite, através de uma ideia de demanda, e o município está trabalhando. Me parece um projeto muito inovador, né? Para o município, eu só vejo o melhor possível, isso não há dúvida. Só que como operacionalizar isso? Então, eu passo para os técnicos das suas pastas, mas juridicamente não tem nenhum problema. Tá? A título de Tribunal de Contas, talvez seja necessário... Bom, o vereador André está pedindo a palavra aqui, fica à vontade, vereador. Rápido, só para atualizar em que pé que nós estamos nesse projeto, porque nós tivemos 3 reuniões, né, Paula, sobre isso no distrito, que eu participei, talvez teve outras, com a presença exclusiva da CDCOM. Essas 3 reuniões foi passado esse mesmo projeto. Nesse projeto foi dito que o Jurandir ia buscar as respostas e também, junto com a SEAR, uma questão de reeducando, como uma mão de obra para executar isso. Então, havia um possível empecilho de uma empresa que havia ganho uma licitação em Bauru, e essa empresa poderia ser prejudicada, alguma coisa nesse sentido que, na época, o Jurandir tinha dito. E aí eu até pedi a palavra para que atualizasse, para que a CDCOM colocasse isso de forma clara aqui para a gente, se isso procede. Quanto à praça, Paula, nós já fizemos um ofício pedindo isso ao Executivo, ainda não temos a resposta, mas foi pedido, inclusive, eu tratei direto com a prefeita esse assunto, ainda não temos essa resposta. Inclusive, na época, eu lembro que a Paula colocou alimentação disponível na empresa dela, e ela iria disponibilizar um local para que essas pessoas ficassem com alimentação, dando todo o respaldo, porque o educando ou um servidor da prefeitura, ele tem que ter um local para ficar aguardando que esse caminhão de concreto venha para que seja feito. E ela disponibilizou uma base sem custo nenhum para o poder público. Então, assim como o doutor Vitor disse, eu entendo, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, que é fantástico, dentro da realidade que nós temos hoje, que nunca é uma palavra muito forte, mas dentro do orçamento atual,
nós não teríamos condições de fazer isso nos distritos, sendo que nós temos, como o próprio vereador que preside aqui, o Mané Luzila, disse, solicitações. Eu tenho solicitação desde o início do mandato de uma calçada em um lugar que os estudantes de uma escola passam, que é uma área pública, que é ali na região do Gaiso, e os estudantes passam pela rua todos os dias, que inclusive já teve acidente, e tem ônibus que passa no mesmo lugar, e até hoje não aconteceu. Então, acreditar que o município vá gastar para fazer no distrito, de verdade, eu não consigo enxergar isso. Agora, se nós temos essa possibilidade de executar, precisava entender da parte da SEDECOM, né, se você me der essa liberdade, porque é até aqui que tinha chegado esse assunto. Esse assunto tinha parado na secretaria responsável por tocar isso. Não, eu acho que é importante ouvir a SEDECOM, mas eu não queria me ater só aos distritos e a SEDECOM. É um projeto muito mais amplo e macro do que olhar só as calçadas do distrito, né? Nós poderíamos ter um projeto que ele fosse sequencial, né? Porque em determinado momento pode ser que os distritos não tenham mais calçadas, nós podemos expandir para as praças, nós podemos expandir, né, para as calçadas dos distritais que hoje, né, necessitam de reforma, nós podemos expandir para outras calçadas, né? Então, o projeto ele é muito mais macro, né, do que atrelá-lo só à questão de infraestrutura do distrito e SEDECOM, né? Mas eu acho que é importante a SEDECOM dizer se conseguiram as respostas, né, devidas para andamento do projeto ou não, né? Acho que isso é o importante, antes até de ouvir as outras secretarias aí para dar a posição sobre a viabilidade operacional, porque a viabilidade jurídica está ok, nós já entendemos que é possível, né, e o doutor Vitor já deixou bastante claro. Agora é a questão da viabilidade operacional, se isso é possível ou não. Se quiser falar, o Gilberto, enfim, não sei quem está representando a SEDECOM. Eu só queria um momentinho da palavra para completar o que o André falou. Assim, nós não queremos competir com a empresa que ganhou a licitação de calçadas, entendeu? Nós não estamos competindo venda de concreto, muito pelo contrário, é um descarte de um material que vai ser jogado fora e que é um problema para mim, entendeu? Então, assim, não há nenhuma possibilidade de que eu vá prejudicar a venda do concreto dessa empresa que ganhou a licitação. Até porque eu acredito que não há nenhuma solicitação em algum órgão de que irão concretar o nosso distrito. Então, se isso existir, eu retiro o projeto e será muito bem-vindo o concreto da calçada da concreteira que ganhou a licitação. Nós não queremos atrapalhar isso de forma alguma, tá? Isso é para ser destinado aonde não há verba no município para as calçadas que já foram licitadas. É para a gente aumentar o projeto de calçadas e não prejudicar a concreteira que ganhou essa licitação, de forma alguma. Tá bom? Paula, se me permite, não há nenhuma relação com este projeto e o concreto que o município venha a licitar. São situações completamente distintas. Este que é feito a compra já tem um destino específico. O que me parece aqui vai ser mais de ordem técnica administrativa, porque o prazo é muito exíguo quando é ofertado este concreto. Nós teríamos que, aí, administrativamente, ter condições para receber este concreto, muito diferente das obras que são executadas no município. São caráter completamente diferentes e não tem nenhuma relação uma com a outra. Estão bem distantes, isso aí você pode ficar tranquila. Eu só queria esclarecer isso para não parecer que nós iríamos prejudicar alguém, entendeu? Não é esse o intuito de forma alguma. Bom dia a todos. Como bem colocado pelo Dr. Vitor, a ata de registro de preço ela já é feito um estudo preliminar de quanto será consumido em metros cúbicos e quais áreas receberão o concreto, tá? Na questão do Distrito 2, nós temos ali, segundo o levantamento da Secretaria de Obras, 32 mil metros quadrados de calçadas a serem feitas, tá? E o orçamento lá para o projeto total, entre pavimentação, drenagem, guia, tudo, passa de 31 milhões. Inclusive, a Pérola, acho que pode até falar melhor, né, Pérola? Tem uma passagem não destrutível também sobre a linha férrea, que dificulta um pouco mais o processo.
Como o Dr. Vitor também colocou, é bem-vindo, tá, o concreto. A prefeitura, por si só, não temos previsão por parte da SEDECOM no orçamento de executar as calçadas de concreto no momento. E o que a gente traz de notícia é que o Jorginho está criando uma secretaria, uma parte, né, uma regional específica para distrito industrial, e talvez a gente consiga viabilizar agora essa questão do pessoal à disposição dos distritos. Tá no novo organograma, né, Jorginho? Já está na parte de estruturação. Legal. Jorginho, então isso é possível viabilizar através da SEAR, é isso? Sim, só complementando, bom dia a todos, bom dia, presidente, vereadores, companheiros de trabalho. Realmente, é possível sim, Mané. Vereador, nós estamos agora instituindo uma nova coordenadoria, né, que é uma regional administrativa dos distritos industriais. Já estamos lá nos finalmente, estamos adquirindo alguns equipamentos e pessoal. E esse projeto, né, que já vem sido falado pela Paula já há algum tempo, ela contempla, né, os distritos, mas pode ser aberto para todo o município, né, principalmente para praças e outras áreas aí que seria possível, né, o calçamento e o uso desse material. Mas, em relação aos distritos, sim, é possível a gente criar uma equipe. É óbvio que a gente tem que estudar uma viabilidade técnica, de acordo e concordo com o Dr. Vitor, para ver como isso pode ser posto em prática, né? O tempo, falando tecnicamente, o concreto tem uma vida útil curta, né? Depois que for lá cessado a ação dele no local, até posto no calçamento, ele não tem muito tempo. Então, como praticar isso, né? Como deixar alguém a posto para receber esse material em poucos minutos, vamos pôr assim, que até o deslocamento de onde ele estiver da cidade até o local da calçada. Então, essa parte técnica tem que ser bem trabalhada. Eu acho que é possível, sim. E eu, em apoio à SEDECOM, eu vou estar direcionando um pedreiro e pelo menos 2 reeducando, né, para a gente poder estar trabalhando nessas calçadas sim, e o reuso desse material. Até porque, Luzila, nós temos problemas graves nos distritos em relação a mato alto nas calçadas, né? Com esse projeto, a gente vai diminuir muito a incidência aí da invasão da vegetação invasora, né, nas vias. Então, a gente tem a calçada, limite-se a vegetação nos lotes, que ainda não estão ocupados, né? O que eu vou deixar em aberto aqui são os terrenos que já são ocupados por empresas. Alguns já são de propriedade das empresas e que não tem calçada, né? E isso eu vou deixar em aberto. Aí teria que ver juridicamente se eu posso intervir ou não sobre essa calçada. Enfim, aí teria que ser trabalhado de uma outra forma, porque tem algumas empresas já instaladas já há alguns anos que não tem calçada e está por um ato o espaço dele ali, né? Então, essas têm que ser discutidas de uma maneira diferente. Mas os que ainda são de propriedade do poder público e estão sem nenhuma urbanização, esse sim é muito mais fácil a gente poder estar trabalhando nesse reaproveitamento desse material e nesse projeto, tá? Coloca a secretaria à disposição, tá bom? Para maior esclarecimento. Gostaria de ter a oportunidade de ter um momento, né, uma reunião com a Paula e alguém mais, né, até vereador, se quiser participar, para a gente poder discutir os detalhes e ver a possibilidade, porque tudo depende dos detalhes. Tá? Legal. Como eu já disse, tá bom? Jorginho, boa notícia. Eu acho que isso aí já está, então, viabilizado e a questão é só operacionalizar, entendeu? Eu acho que nós já temos até os agentes responsáveis aqui para tocar o projeto. Eu, como vereador, não vou tocar projeto executivo da prefeitura, né? A nossa missão termina aqui, quando nós fazemos a ponte e vocês se organizam para tocar a obra. Eu não preciso entregar obra nenhuma, nem é compromisso meu de mandato, né, de entregar obra para ninguém. É só viabilizar, né, os benefícios para a população e fazer a fiscalização daquilo que eventualmente é adequado. Eu acho que a própria SEAR, junto com o jurídico, a Paula encabeçando esse projeto com a SEDECOM, eu acho que são os agentes responsáveis para tocar o projeto. Acho que cabe a vocês, né, sentarem sobre a coordenação lá da SEDECOM, marcar uma reunião, trazer esses agentes e operacionalizar, Gilberto. Eu acho que é muito simples, né? O Jorginho já vai disponibilizar as pessoas. Eu acho que cabe a vocês falar,
organizar os pavimentos, né, informar as 10 concreteiras, falar, a hora da vez é a disponibilização de descarte na rua tal, quadra tal, das 2 às 5 da tarde. E os caminhões vão parar lá e vai ter gente para recepcionar os concretos. Piloto pode ser iniciado pelo distrito e depois, Jorginho, você conhece a cidade inteira, sabe aonde precisa e pode ser colocado esse concreto. Então, eu acho que é questão só de viabilizar mesmo, né? Então, eu fico feliz que vocês mesmos já deram uma solução. E, em relação aos terrenos, eu concordo contigo. Os terrenos que já têm proprietário individualizado e privado no distrito, tem que acionar o Mário mesmo aí para notificar e mandar fazer calçada, porque é uma necessidade que nós temos que cobrar, o ente privado de realizar a sua contrapartida e o seu trabalho. O Emerson, quer fazer alguma fala? Posso, só me permite, presidente, só uma fala? Em relação ao projeto, eu gostaria de deixar bem claro que eu vou buscar trabalhar dentro da minha área, que seria o distrito, né? Fora dessa área, aí teria que ver com a SEMA, né, nas praças ou alguns terrenos públicos, porque daí eu vou estender muito a minha área de atuação e talvez eu não consiga dar a resposta devida. Não, né? Mas tem bastante serviço lá no distrito e se eu tenho certeza que também se precisar aí de estender para uma praça, fazer alguma coisa, a Silene está à disposição, vai abraçar o projeto, enfim. Eu acho que é o início, nós precisamos iniciar. Né? Eu gosto muito da frase, né, de São Francisco de Assis, né, que fala simplesmente o seguinte: comece fazendo o possível, de repente você vai estar fazendo o impossível. Né? Então, se não começar, nunca vai ter nada. Né? Então, se a gente só tiver ideias e não colocar em prática, não vai ter nada. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Acabou, inviabilizou, recuou e vida que segue. É assim que funciona a vida, né? De tentar acertos e erros. Mas, enfim, acho que é uma boa iniciativa. Eu fico avaliando assim, nós temos a possibilidade de ganhar para o poder público 5 metros quadrados. Você sabe quanto custa um metro quadrado de concreto? Acho que é R$400, um negócio assim? 500. Então, assim, 5 vezes 500, nós temos a possibilidade de ganhar para o poder público R$2.500 por dia. No mês, nós estamos falando de 20 dias úteis, né? De quantos mil reais? R$50 mil por mês para o poder público, que o setor privado está disposto a fazer essa entrega para o setor público. Nós não podemos perder essa oportunidade em termos de escassez e de apresentação de orçamento que nós temos aqui na LDO, no PPA e etc. Emerson, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereador Maldonado, vereador Elinho, chefe de gabinete, Jorginho, doutor Vitor, todos os secretários. Bom dia, Paula, especialmente. Que ótima ideia, não sei se foi ideia sua ou da empresa. Ótima ideia, viu? Eu acho que nunca ninguém pensou nisso daí. O que se joga de concreto não está escrito, né? Não é verdade? E, antigamente, antes de eu falar minha colocação aqui, antigamente, tinha muito desvios, né, dos caminhões, motoristas, aquele jeitinho brasileiro, né, tá fazendo uma obra, por exemplo, lá no distrito, e alguém precisava de um concreto do outro lado da cidade, o motorista, né, se deslocava e ia lá, atrasando o lado da empresa, né? E adiantando o lado especificamente do motorista e de quem estava recebendo essas sobras de concreto, né? Tendo aí um prejuízo tanto para a empresa, como talvez até para o município, que a gente está falando do município aqui, né? Bom, contando aí que o concreto pode ser de 3 a 5 centímetros, né? E pode ser do MPA do 20, 25, 30 e até 35, que sobra mesmo, né? Já aconteceu em obra nossa de sobrar um caminhão fechado, por motivos que o caminhão quebrou, não conseguia mandar o concreto para a bomba, e foi passando, os mecânicos conseguiram ajeitar o caminhão, mas já não dava para utilizar mais o concreto. Aí você imagina bem numa calçada no distrito, ou na praça, por exemplo, Joaquim Guilherme, ou em outra localidade no Gás, eu também tenho essas demandas lá, Maldonado. Por exemplo, meio metro de concreto, você usando ele a 5 centímetros, você vai fazer 10 metros de concreto quadrado, né? Então, é bastante coisa, são 10 concreteiras, cada um sobrando meio metro, né? Então, a gente está falando aí de 100 metros aí dia, né?
por dia. Então, eu acredito que o distrito é grande, mas assim, em poucos meses você consegue fechar todo o distrito em si, especificamente, falando do distrito, né? E daí em diante, da destinação para outras áreas ou para outros distritos também da cidade, né? A única coisa que né, o Lozila chamou essa reunião, já tem 2 respostas, que é possível pelo Poder Público, pela SEAR, que disponibiliza os funcionários, acredito eu até, Jorge, que acho que um reeducando, um ajudante, né, e um pedreiro, que não precisa ser um pedreiro específico para fazer isso, porque é uma mão de obra muito fácil, consiga estar resolvendo esse problema aí, porque vai chegar de pouquinho, o caminhão joga direto na calçada, não precisa carregar na carriola, entendeu? Com uma enxada ali, uma régua, você já vai resolvendo esse problema. Aí tem o antes disso, né? Antes disso, precisa preparar o local e tudo, né? Aí talvez cabe à Secretaria de Obras, né, disponibilizar uma máquina para fazer o acerto desse terreno, né? Um exemplo, vai lá e passa uma quadra em 2 dias lá, ou em 1 dia faz uma quadra, e assim vai sobrando um tempinho, né? Dependendo das demandas da cidade, que é muita, a gente sabe, mas vai sobrando um tempinho ali e vai preparando o local. E claro que precisa ser feito um serviço antes de jogar o concreto, né, que é separar ali, né, as damas com madeira e tudo. E nesse meio tempo, que no caso aí das 8 da manhã ao meio-dia, às 13 horas, dá para esse pedreiro, esse reeducando aí, fazer esse trabalho até que os concretos comecem a vir, a chegar, né, as sobras, né. E, por exemplo, fechou o distrito ou tenha algum local que seja específico, poxa, aqui está precisando muito mais que no distrito, né? Olha como que ficou aqui, a calçada que nem você citou, olha a erosão aqui, perto de um parque, perto de uma escola, entendeu? Ser avisado a concreteira, para a concreteira destine para esse local específico esse concreto naquele dia, naquele momento. Muito bom. Vereador Maldonado, eu fico calculando aqui, o Emerson é da construção e ele dá dados, né, e números, né? Então, aí eu fico calculando, pô, são 100 metros quadrados por dia, né? Quanto que não cobra um empreiteiro para fazer 100 metros quadrados de concreto, né? E nós temos possibilidade de receber isso, né? R$600 mil por ano, nós temos possibilidade de estar recebendo do serviço privado, né? É muito melhor e muito maior do que a emenda de um monte de deputado, né? Que não chega aqui para nós. O concreto, né, ele varia, né, de 420 a R$500, né, o metro cúbico, né, e a mão de obra vai estar no mínimo entre R$30 e R$50 por metro quadrado para fazer esse trabalho. Então, se você somar aí 100 metros por dia, a R$30, que é o preço mais barato, né, a gente vai chegar a R$3 mil dia só de mão de obra. Né? É uma economia muito grande para o município. Eu acredito que a ideia, o projeto da Paula aí, parabenizo você e ao Lozila também por chamar essa reunião. Eu acredito que todos vão se empenhar aqui, eu acho que é uma coisa que vai para frente, acho que vai dar certo. André, fica à vontade. Não, só para pontuar algumas questões, nós falamos aqui que precisa ter guia, e uma grande parte não tem guia. A questão é a seguinte, o poder público tem condições de pôr guia em todas as calçadas que precisam? Isso é um ponto que eu acredito que a Pérola vai poder responder. Outro ponto só que eu quero deixar aqui claro, é que esse assunto nós estamos tratando ele, deixa eu só baixar um pouquinho a tela aqui que eu não estou vendo a Paula. Esse assunto aqui nós estamos tratando ele há 8 meses aproximadamente que eu estou participando desse assunto. E me assusta muito, de verdade, e aí eu gostaria muito da presença do Jurandir aqui, que era o Jurandir que estava com isso na mão, me dá a entender que ninguém fez nada até agora. Em 8 meses parado esse assunto. Dá a entender que o Jurandir nunca sentou com o Jorginho para conversar. Dá a entender que o Jurandir nunca sentou com a Pérola para conversar. Que ele nunca tratou isso com o jurídico. Dá a entender que a CDCOM ficou 8 meses com isso parado. Nós vamos ficar mais 8 meses parado? Ou nós vamos começar a agir de verdade? Vocês até desculpam a cobrança ser mais incisiva, porque toda hora nós vamos fazer, vai dar certo, vamos fazer, poxa, ideia legal, vai fazer, mas já é 8 meses.
Então, nós vamos até quando ficar? Nós vamos fazer, vai dar certo, vai fazer, vai dar certo. A gente tem que também jogar limpo com a empresa e com os vereadores e com todos aqui, quais que são as dificuldades de colocar isso em prática. Se tem dificuldade, a hora é agora de debater elas, porque a informação que eu tinha, doutor Vitor, é que a CDCOM consultou o jurídico falou que não podia por causa de uma ata de preço. Informação que eu tinha dada pelo Jurandir. Não podia por causa de uma ata de preço. Eu falei, olha, não faz sentido, porque a empresa não está cobrando, ela não está tomando espaço. Nós tivemos essa conversa lá na sua empresa. Então, assim, eu acho que, gente, eu tenho total interesse que isso saia também. Nós estamos aqui todos no intuito de ajudar, de cooperar. Nós temos total interesse que essas calçadas avancem. O Jorginho sabe o quanto que eu cobro ele de limpeza no distrito. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu cobro ele, cobro o Léo, que está aqui. Nós vamos lá, faz vídeo, cobra limpeza, por quê? Aqui tem alguns empresários que eu conheço que mandam mensagem diariamente para nós. Olha a situação do nosso distrito. Olha a altura do mato do distrito. Não tem calçada para as pessoas caminharem. Então, a gente sempre cobrando isso. E aí, é sempre a resposta é o seguinte, nós não temos recurso para investir em infraestrutura, são 30 milhões, os governos anteriores não fizeram projeto, não buscaram recurso. Agora, nós estamos diante de uma situação que, como o Mané disse, como o Emerson disse, nós temos a condição de, pelo menos, fazer um calçamento dos distritos, com uma mão de obra própria, com produto oferecido de forma gratuita, não tem imbróglio jurídico, pelo que o doutor Vitor nos pontuou aqui, a CDCOM está à disposição de fazer, a CEAR está à disposição de fazer, a SEMA está aqui, eu tenho certeza que se puder fazer aquela praça, a SEMA também está à disposição de fazer, a Pérola com certeza vai cooperar em tudo que puder. Eu passo a entender, Léo, que em 8 meses não houve nenhuma reunião da CDCOM com os demais agentes daqui. Vocês me perdoam, gente, se eu tiver... eu gostaria que o Jurandir estivesse aqui, para mim falar isso para ele. Mas não dá para nós esperar mais 8 meses para nós tratarmos isso. Tem que começar a trabalhar e começar a agir. Obrigado. Vereador, por gentileza, eu queria avocar, então, boa parte da responsabilidade. Realmente houve essa conversa, sim, do Jurandir com o jurídico, só que a coisa foi pontuada de forma diferente. Talvez... pela minha falta de capacidade cognitiva, eu não entendi exatamente o que ele estava propondo. O que eu entendi seria uma doação de concreto, eu imaginei que já eram nos nossos projetos. Por quê? Porque o município faz a compra especificamente para determinadas obras já pré-estabelecidas. Então, para essa, realmente, nós poderíamos ter. Só que hoje não. Hoje eu tive, em razão desta oportunidade, entender de fato o projeto. Hoje eu tenho condições de dizer que não, desta modalidade não. O único problema que nós teríamos, que isso tem que ser solucionado, na verdade não é um problema. Hoje nós não temos uma equipe, tá? Que seria para receber, porque o prazo é exíguo. Então, é um prazo exíguo, então é necessário que uma preparação, porque não adianta chegar lá e jogar o concreto. Então, precisa de uma preparação técnica, que eu realmente não tenho nenhum conhecimento técnico sobre o assunto. Mas, do jeito que foi colocado anteriormente, seria uma doação, mas para algo já pré-estabelecido. Me parece que não. Me parece não. Hoje eu tenho certeza que não. Então, é uma doação daquilo que não vai ser utilizado para aquilo que, de fato, nós possamos aplicar. Então, muda completamente o cenário. Então, eu avoco aqui essa responsabilidade, que num primeiro momento eu disse que teríamos sim algumas dificuldades. Por quê? Porque todo o gasto municipal ele é pré-orçado, é feita uma licitação para determinadas obras, e isso aí poderia ter alguma interferência. Então, foi com relação a isso. Perfeito. Não, é importante, né, Manel, o doutor Vitor explicar, porque, assim, volto a dizer, não é uma convicção que eu estou falando, dá a entender, mas é importante vocês explicarem ponto a ponto, porque eu sei que o Jurandir procurou o Jorginho para conversar sobre esse assunto. Eu sei que ele procurou, que ele cobrou, e eu faço essa provocação justamente para que o Jorginho também, Mané, possa dar as respostas devidas, porque eu estou fazendo essa provocação justamente
para entender aonde e por que nós ficamos parados até aqui. Não, mas eu acho que isso aí já foi solucionado e nós temos um ponto de partida de hoje para frente, né? Então, isso tem que parar em pé, né? Então, obviamente, começou lá a construção lá há 8 meses, na reunião, né? Mas eu acho que hoje é um ponto de partida. Acho que cabe a gente colocar, cobrar para ser colocado em prática. Queria registrar também a presença do vereador Hélio, da vereadora Estela. Vereador Hélio, quer fazer alguma consideração, vereador? Passa o microfone, por gentileza, aqui. Bom dia a todos. A comissão de obras aí, presidente Lozila, André Maldonado, Emerson, vereador Estela, todos os secretários aqui, representante da empresa. Então, né, mais uma vez a gente percebe a importância de ter esse tipo de reunião, de ter esse tipo de esclarecimento, porque eu entendo, já tem conversado especialmente com o vereador Lozila a respeito, achei muito boa a ideia, né? Até porque a empresa precisa dar uma destinação, então, né, não é só benesses, a empresa precisa dar uma destinação. Agora, poderia ser para particulares, enfim, mas a prefeitura tem condições de receber aquilo que é caro, né, com relação ao preço, e é tão caro para quem mora lá na ponta da linha e tem lá uma praça, né, toda cheia de mato, não tem o passeio público. Então, eu acho muito importante, quero parabenizá-lo, Lozila, e os demais membros da comissão, e os secretários, né, porque a gente sabe que não é simples. E quando eu conversei com o Lozila, que eu fiquei pensando a respeito, é uma logística complexa. O ambiente tem que estar preparado, as empresas têm que estar informadas, mas o que fica claro é que sem esse tipo de audiência, nada disso iria acontecer. Provavelmente a gente ficaria mais algum tempo aí aguardando soluções. Então, Lozila, parabéns. E como você falou, né, olhar para frente, daqui para frente, aquilo que pode ser construído a partir daqui. Valeu. Legal. Vereadora Estela, a senhora quer nos honrar com uma fala? Quem chega atrasado, escuta e aprende, vereador. Bom dia, parabéns pela iniciativa, acho que o assunto é importante. Eu tinha compromisso agendado anteriormente, então só pude chegar nesse momento, então eu prefiro só acompanhar os desdobramentos da audiência. Obrigado. Eu queria só, assim, nós já temos os encaminhamentos, mas eu também tenho o mesmo receio que o André Maldonado tem desse nó não desatar. Então, ô Leonardo, como chefe de gabinete, Vossa Senhoria poderia ficar como sponsor, aí, o responsável por aglutinar as secretarias CEDECOM, CEAR, a SEMA, que eventualmente pode ser a alternativa quando a CEAR não tiver os espaços para receber esse concreto, a Secretaria de Negócios Jurídicos, junto com a Paula, que é a do particular, quem vai fazer, nos ajudar a auxiliar, formar esse time aí, marcar já uma reunião interna de vocês, porque quem tem que executar, quem tem que colocar operacionalmente isso em funcionamento, são vocês. Eu já falei aqui, né, eu não tenho compromisso de entregar calçada, não tenho compromisso de entregar obra, não tenho compromisso de executar serviço nenhum, mas de fiscalizar. Então, se isso não sair do papel daqui a um mês, vamos lá, eu, o Emerson, o vereador Dário, da Comissão de Obras, e vamos cobrar o Poder Executivo, né, vereador? Então, eu queria que você assumisse essa responsabilidade com a gente, Leonardo. Bom dia, Mané. Bom dia, comissão. Bom dia, vereadores, secretários e todos que estão assistindo. Importante essa pauta. Eu estava conversando aqui com o Vitor, com o Jorge. O Jorge falou para mim aí que a gente se aproxima mais ou menos de 50 metros lineares de calçada. É importantíssimo para o município, onde acaba que a gente tem muito o que fazer e, às vezes, não tem como fazer. Mas
Já vou conversar com a Pérola, com o Jorge, que eles têm uma expertise sobre a questão do cimento, né, que vai ser utilizado, e criar um cronograma. Eu acho que a gente tem os pontos, sim, para utilizar e fazer assim, um cronograma de locais, né, mais adequados, onde pode ser implantado, colocado cimento. Então, assim, a gente vai fazer se organizar aqui, fazer essa reunião e falar junto com a Paula, né? Isso, né? E marcar com a Paula para poder passar essas informações. Maravilha. Então, Paula, o seu ponto focal agora passa a ser o Leonardo, que é o chefe de gabinete da prefeita, né, e que vai coordenar, junto com todas as secretarias, o trabalho que, né, vai sair do papel. Né, e se depender da comissão de obras, de mim, do Emerson, do Dário, vereador André Maldonado e todos os vereadores que estão aqui, né, vai sair do papel, porque nós vamos cobrar para que isso seja efetivado. Tá bom? Então, eu não sei se alguém quer... Fica nosso compromisso, tá? Pode ficar tranquilo que... parte do gabinete, a gente vai tocar isso aí junto com todo mundo para poder... Perfeito, é isso que nós esperamos e que nós precisamos. Alguém quer fazer mais alguma fala? Pérola, Silene, fique à vontade. Bom dia a todos. Vereadora, a Secretaria de Infraestrutura vai entrar nesse trabalho na parte inicial, né? Na terraplanagem e na execução de guias e sarjetas. Então, é importante que as pastas se organizem, façam um plano de trabalho, que a gente possa ter tempo, né, para destinar as nossas equipes, que são diferentes, a de terraplanagem e a de pavimentação, para executar as guias, em tempo dessa programação. Então, a gente fazer em conjunto um plano de trabalho, né? Por exemplo, vamos, nesse mês, executar a calçada no quarteirão 2 e 3 da Rua A. Então, 15 dias antes, a gente faz terraplanagem, guia, tal, prepara o terreno para a equipe do Jorge poder executar as calçadas. Então, é uma questão só de planejamento. Silene, que quer fazer alguma fala? Fica à vontade. Acho que a gente já pode até começar pela praça, já que é um espaço onde os funcionários também utilizam, né? A gente faz um projeto mais rápido, até com a ajuda de vocês, já que vocês entendem ali como que é a logística do local, acho que dá para fazer. E, em relação a gente fazer a notificação das empresas em relação à calçada, não tem problema, a gente pode fazer, mas eu entendo que o pessoal do distrito ali é bem unido e dá para fazer uma conversa com eles sem a necessidade de notificação, né? Eu não acho que as pessoas, os donos das empresas que não têm calçada, vão achar que é um óbvio se a prefeitura fazer ali. Então, não vejo a necessidade da gente promover uma ação de fiscalização, né? Tem microfone aí, meu bem? Então, quer falar aqui? Porque senão não sai na tela aqui. Eu acho que buscando aproximar o empresário do município, é um pouco incoerente eles receberem uma notificação de calçada enquanto a prefeitura não executa as calçadas. É que a obrigação de execução de calçada é do proprietário. Não, estou dizendo nos terrenos que não existem. Então, a gente poderia iniciar o projeto, colocar em prática, para trazer os empresários de forma amigável para isso. Porque essa sobra também pode ser direcionada para a calçada deles, não tem problema, entendeu? A gente pode executar as calçadas que não estão prontas, que são do município, vai continuar sobrando concreto. Em seguida, pode ser direcionado para eles. A gente quer contribuir com o município. E eu acho que ajudá-los, né, é um grande ponto de partida. Da nossa parte, óbice nenhum também. Não, legal. Eu acho que e assim, eu acompanhei nesses 9 anos de mandatos várias ruas sendo, né, asfaltadas. E assim que se faz a guia, né, das ruas, as pessoas estão esperando para fazer a calçada. Então, assim que entrega a guia, elas fazem as calçadas. Mas, enfim, isso é uma outra questão. O que eu não queria, e um pedido que eu faço a vocês, do Poder Executivo, que é a falta de guia, a necessidade de fazer a infraestrutura, não seja um impedimento para iniciar o projeto. Eu estou dizendo, eu volto a falar, a Praça do Joaquim Guilherme tem, acho que uns 300 metros de cada lado. Então, tem lá quase mais de 1 quilômetro de calçada para fazer, inteira com guia.
Então, vocês podem iniciar o projeto. E assim, tem lá no Tangarás, que é perto do Distrito 2, aquela praça está precisando de fazer a calçada, a praça principal do Tangarás. Tem muitas praças que já têm guias, então que isso não seja um impedimento para iniciar o projeto e receber esse concreto aí. Ô, Léo, você quer falar alguma coisa? Ô, Mané, eu tava conversando aqui com o Jorge também. É importante seguir um plano de trabalho. A gente se reunir primeiramente, né, ver como que a gente vai receber essa certamente doação, né? A gente cria um caminho, cria um programa, e aí a gente volta a se reunir, independente de qualquer coisa, a gente, num tempo mais curto, a gente volta a se reunir para dizer como que nós vamos fazer, como que nós vamos tocar daqui para frente, né? A vereadora Estela também deu uma ideia aqui de formar um plano como que fala? Criar um programa, né? Algo assim. Boa ideia. Entendeu? Então, assim, tem meios, né, para que a gente possa seguir de uma forma legal e que não traga problema para ambos. É isso aí. Só queria tecer um comentário. É importante que a empresa doadora e o nosso colega ali, o Nelson Itaberá, fez uma ponderação muito importante. Como é que seria o termo entre as empresas? Na verdade, o importante é que o termo de doação não coloque resíduo. Se você colocar sobra ou resíduo, aí nós vamos ter um problema que eu acho que entra aqui na resolução do CONAMA 307 de 2002, aí tem todo um critério para receber, aí daria um baita de um problema dentro deste programa. Então, na verdade, colocar apenas como doação e o metro cúbico exato da doação, porque tudo que o município recebe em doação precisa ser inventariado e o destino ser especificado. Só isso. Qualquer doação, se colocar a palavra resíduo na doação, nós vamos ter aí outras implicações. Se eu não me engano, a lei municipal 5852, não é? Que trata de 2009, que trata dos resíduos. Então, isso aí nós teríamos problema. Então, todo o termo de doação, não colocar a palavra resíduo, nem precisaríamos de um contrato entre as partes, que seria recebido como doação e nós teria o inventário e o destino. É concreto, né? Não fala resíduo, que é a terminologia daquilo que restou da obra, mas é o concreto usinado que é Presidente, o que... Pois não. Só contribuindo, o que eu acho que é importante é dar formalidade à parceria. Porque esses critérios colocados aqui, lembrados pelo secretário, são importantes, além de alguns outros. Então, em que termos vai se dar, quantas e quais áreas seriam destinadas, sob responsabilidade de quem para fazer essa guarda. Enfim, acho que algumas questões mínimas para abrir-se para esta e tantas outras empresas que queiram, seria importante criar-se um programa, e que precisa ser de autoria do Poder Executivo, né? Assumindo essas responsabilidades e colocando esses critérios de legislações vigentes, e é algo que pode ser feito com brevidade, não é? Mas eu acho que seria muito importante que fosse a partir de um programa por força de lei e cujos critérios fossem apontados nessa legislação. Porque a partir daí, cada um sabe a sua responsabilidade, fica muito mais fácil o desenvolvimento dessa ação multissetorial entre as pastas para dividir tarefas, se o governo apontar qual é os limites do programa e o que pretende atingir, quais são as finalidades dele. É a minha opinião. Tem razão. Mais alguém quer fazer alguma fala aí? Fica à disposição. Emerson, fica à vontade. Então, não é possível, Jorginho, doutor, não é possível, então, já para que comece o mais breve possível, já onde já existem as guias, né, para que já comece rapidamente, né, já, porque o concreto, por exemplo, daqui a pouco, depois do almoço, já vai sobrar concreto. Não é verdade? Por exemplo, não dá para ainda mandar nos distritos, mas existe, por exemplo, a Praça do Joaquim Guilherme, podemos mandar para lá? Você estando com seus funcionários de prontidão, é possível, não é? Emerson, a ideia é excelente, mas, como eu disse no início, praça aí teria que ver com a Silene, a disponibilidade da equipe dela. Por quê? Porque nós estamos estruturando uma regional, uma coordenadoria para desenvolver uma atividade junto aos distritos.
A ideia excelente, né, do uso da sobra de concreto, eu estou buscando absolver essa ideia para eu poder desenvolver uma atividade dentro dessa coordenadoria, melhorando, né, os distritos em relação a esses espaços, né, que tem entre a via, que ainda muitas vezes não tem lá a sua guia, e a área que está sem nenhuma manutenção, sem nenhuma estrutura em cima, né? Então, o uso desse material é justamente para dar uma melhorada ali onde tem mato invadindo a via, né? O alinhamento da via e lixo, tá? Quanto a essas áreas, teria mesmo que ver com a Silene a possibilidade, entendi. Tá bom? Entendi. No caso, a sua área especificamente seria os distritos, né? Exato. No caso, então, praças, por exemplo, seria, né, a SEMA, né, Silene? É possível, Silene, deixar uma equipe, por exemplo, de 2 ou 3 pessoas de prontidão, caso necessário? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um projeto das praças, porque a gente não pode chegar jogando concreto, né? Então, a gente faz o projeto da praça e desocupou, sobrou material, a gente corre com a equipe lá. O que a gente vai fazer é o que a gente faz, por exemplo, num caso de emergência que aconteceu ontem. A gente pega a equipe e desloca. É claro que esse deslocamento, às vezes, demanda um pouco mais de tempo. A gente precisa fazer isso tudo muito bem compassado para a gente não ter problema, porque eu não tenho equipe hoje. Ontem, para vocês terem uma ideia, com esse vendaval todo, eu estava com a equipe inteira na rua, eu tinha 25 pessoas. Então, para a cidade inteira, 25 pessoas é muito pouca gente. Para eu deixar uma equipe dedicada lá só por conta disso, vai fazer falta. Então, mas se a gente fizer isso bem organizado, bem compassado, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, olha, vocês não vão ter objeção nenhuma por parte da SEMA. Não é só para isso. Você vai estar com a sua equipe, obviamente, nos seus respectivos lugares, das demandas e tudo, mas caso acionado, se é possível, né, direcionar 2 ou 3 pessoas para estar fazendo isso. Sobre o projeto, que nem o Lozila falou, por exemplo, as praças já existem guias, a praça já existe lá, tem quadras, tem tudo lá já. Ainda assim precisa de projeto para mandar um resto de concreto lá? Precisa, vereador, porque a gente, quando vai jogar um concreto, não é só chegar lá e jogar, né? A gente tem que ter... É um projeto básico, a gente faz isso rápido na SEMA, não tem problema. Mas é importante que a gente tenha, assim, um desenho, pelo menos, do que a gente vai fazer na praça. Sim, então, é possível, então, por exemplo, se debruçar com o doutor tudo, já para deixar isso já bem encaminhado? Com certeza. Porque a gente sabe que as guias, para fazer as guias e tudo mais, demora um pouco mais de tempo. Mas, nesses casos, acredito que 1 dia, 2 dias, vocês conseguem resolver questão de papel. No nosso caso de praça, o que a gente faz mais? São as calçadas para caminhada, as pistas de caminhada e quadras, né? Então, algum espaço para a gente colocar banco em cima e daí não fica direto na grama ou na terra. Então, não é nada, não é nenhum projeto também mega elaborado. É básico, mas é importante. Eu imagino que seja assim, uma coisa bem fácil de estar fazendo e deixando no jeito, porque vai precisar do empenho de todos nós aqui, né? De todos nós, para que isso aconteça. E é um modo do município, aí, da prefeitura, economizar muita verba aí nesse caso. Inclusive, por parte da SEMA, a gente usa até em praça um volume pequeno, né? Razoavelmente pequeno, dependendo do que a gente vai fazer. Então, vai ajudar bastante, com certeza. Então, se você puder, já, né, saindo daqui, pensando nesse sentido desses projetos, deles ficarem prontos já, de prontidão. É só a gente fazer o levantamento, a gente já combina aqui qual é a área que vocês querem preparar ali para o funcionário, para os funcionários ali na frente, que você comentou que eles já utilizam, e aí a gente já faz um levantamento do que precisa ser feito no distrito e deixa tudo já mais encaminhado, né? Mais preparado. Os distritos também, vai ver, o Léo se comprometeu aqui, né, Léo? Por favor. De estar vendo isso, mas a gente entende que precisa medir, precisa de um projeto para poder passar as guias, tudo. Pode ser que demore um pouquinho mais, além do que o que a gente já existe de momento. Por exemplo, as praças já existem guias, né? Praça, principalmente se já tiverem as guias, é mais rápido. Acho que alinhando, criando, desenvolvendo esse projeto, acho que um passo a seguir em alguma próxima reunião antes da execução em si, seria fazer um convite formal da prefeitura para os concreteiros da região. Acho que explanar esse assunto para eles com seriedade, explicando que já está pronto, que vai ser aplicado, que é assim que vai começar, que aí a gente mostra a seriedade no assunto e convida eles também para que se sintam parte do projeto, que a iniciativa
partiu de nós, no caso, mas eu acho que pode abranger todas as concreteiras. Olha, né? tem um lugar que a gente já está mexendo, que é o Vitória Régia, e a gente vai ficar lá por pelo menos uns mais 6 meses, e que são pedaços distintos, nem sempre é uma continuidade. Então, de repente, a gente já pode até começar a usar lá. Não vejo problema nenhum. Pois o Gerson da... Obrigado, Silene. Pediu Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gerson, sou da empresa Regine Pinheiro Concreto, mais conhecida como Regmix Concreto. Paula, né? Nossa vizinha, concorrente, uma ideia bastante bacana que nós discutimos lá na primeira reunião lá atrás. Eu costumo dizer o seguinte, gente, começo de polenta é angu. O Mané foi o objetivo. Se a gente ficar patinando atrás de legalidade para iniciar isso, nós não saímos do papel. Vai dar 8 meses, 1 ano, não saiu ainda a legalidade. Porque é o seguinte, poxa, nós temos mão de obra, temos, as secretarias têm. É um homem, é um meio oficial de pedreiro, como disse o vereador, nobre vereador aqui, né? E um servente. Pode ser um reeducando ou meia colher, né, para fazer isso, que é para pegar uma enxada, distribuir e taliscar. Desde que o trabalho já tenha sido feito, taliscado, lá, 1 quadra, cara, tira a burocracia do meio. Vamos iniciar, vamos fazer, vamos começar o angu, depois a gente chega na polenta, vai desenvolvendo a coisa gradativamente, senão nós não vamos sair do papel. Não vamos sair do lugar, e a nossa cidade, a gente sabe que o cobertor é curto, né? E as pernas são compridas, né? Então, a gente ou cobre o peito ou cobre as pernas. Então, vamos ser objetivo nisso, né? Porque quem resolve as coisas estão aqui dentro. Os secretários estão aqui, o executivo está aqui e os vereadores estão aqui, né? Eu tenho certeza que o vereador não vai falar assim, vim aqui na casa na segunda-feira criar uma pauta porque uma concreteira foi lá e jogou o concreto numa quadra que está beneficiando o município. Como de forma pejorativa, por causa que ainda não foi formalizada a questão legal. Tenho certeza disso, que nenhum vereador, em sã consciência, faria um negócio desse contra a própria cidade, né? Então, vamos tirar isso do papel e vamos tentar jogar isso na prática, né? Mais uma vez, vamos começar com o angu, depois nós chegamos na polenta. Peço desculpas aí da minha intervenção, mas é que a gente vem ver as necessidades do nosso município, às vezes a gente começa a divagar muito. Vamos começar pelo distrito? Tá, ali, objetivo. Começamos ali. Nós temos praça, poderia falar aqui uma, por exemplo, as Nações Unidas subindo lá em cima, na frente ali do Atacadão, lado esquerdo, perto do posto. Tem uma praça ali que, né, desde que foi feito o Geisel lá, Nações Unidas, e ela não tem calçada. Estou falando de uma, agora são dezenas dentro da cidade, dezenas de praças, dezenas de locais públicos que não tem. Então, vamos começar por lá. Deu certo, gente, está dando certo, vamos amarrar a questão legal para não dar problema para as empresas. Eu não posso tirar meio metro de concreto. Você imagina a questão burocrática disso? Todo final de tarde, uma empresa fazer isso, né? Então, vamos pensar uma coisa mais objetiva, vamos tentar resolver a questão. Começou a funcionar. Como que nós vamos priorizar agora a questão legal? Vamos andando paulatinamente, né? Aí a gente já andou, deu passos objetivos. Aí nós vamos criar raízes nesse processo e, quem sabe, a gente possa abranger ele para o resto da cidade. Tá bom? Presidente. Pois não. Deixa eu fazer um comentário. O Gerson sabe o quanto eu gosto dele, respeito ele, mas já respondendo a pergunta que você fez, Gerson, qual vereador vai queixar-se ou usar a tribuna para falar sobre isso? Eu já vou dizer que eu vou. Se
se não tiver cumprido os critérios colocados pelo Vitor, porque tem questões aqui que é de sustentabilidade de meio ambiente. Então, nós também temos que ter uma responsabilidade técnica. Se os outros 20 não se importarem, eu já estou dando spoiler de que eu me importarei. E eu estou sendo sincera, porque eu também entendo essa sua urgência, e vamos combinar, isso é bom para o município, para as pessoas, mas também é bom para a empresa, porque se esse resto fosse extremamente lucrativo, seria vendido. Então, a empresa precisa dar destino para ele, para o município é importante, para as pessoas será importante, nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio disso é dentro da urgência que o tema requer, com responsabilidade, que não precisa demorar, porque isso eu sempre critico. A gente discute coisa aqui na audiência, em audiências públicas, depois não tem efetividade. Então, também não adianta, eu estava até brincando aqui com o Léo, viu, presidente? A gente diz, Léo, você assume essa tarefa aí, leva e tal, e a gente sabe como que é a dinâmica do governo. Vai virar mais uma pauta ali na mesa do Léo, e se não tiver um poder político efetivo de dizer, quem vai fazer esse PE? Porque é muito simples, mas precisa ter participação das áreas técnicas envolvidas. Quais os critérios? Qual a preocupação que tem que ter com essa e com aquela normativa, com essa, com aquela resolução, com essa? Pronto. E aí faz. Isso é algo que em 15, 20 dias pode estar aqui na Câmara e pode ser aprovado. Ponto. E aí eu me comprometo totalmente. Não só votar favoravelmente, como defender e ajudar a acompanhar para ver se vai dar efetividade. Mas também nós não podemos, de forma assodada, dizer, é bom, começa a fazer, no poder público, Gerson, não tem como fazer angu antes da polenta. Porque no que é público, angu é angu, polenta é polenta. Não tem como. Por quê? Porque o que não existe no papel não existe no poder público. E depois, se vier a ter algum tipo de consequência, quem serão os responsáveis? Por isso que o poder público precisa, vamos estabelecer a parceria, criar os mecanismos legais e dar efetividade. É sem problema. É sem problema. Só não pode ficar só na mão do Leonardo, que, com todo respeito ao Leonardo, vai virar mais um tema. Então, assim, precisa ter alguém... porque são muitos temas técnicos que passam aqui na Câmara em várias audiências públicas. Então, não é? Então, tem que ter um compromisso político. Aí, eu acho que o que o Leonardo pode fazer é levar isso à chefe do Executivo e Vossa Excelência também, que é um vereador da base. Não é? E dizer, nós queremos criar esse programa aqui, e é simples criá-lo. O Vitor, com certeza, vai saber dar as diretrizes para que as assessorias de gabinete ajudem, conversando com as pastas técnicas, a fazer uma minuta de um PL como esse. Jogo rápido, é só querer. Aí eu concordo com o Gerson. Pode ser que fique esse angu um tempão, mas aí vai depender do dono do fogão. E o dono do fogão é o Executivo. Tá, não quero que seja angu, vai virar polenta e vai ser rápido. Aí faz, de acordo com os critérios técnicos, manda para cá e acabou. Aí é gol. Não, está certo, vereador. Assim, em relação à questão, é por isso que eu acho que é importante ter o comitê, né, as secretarias responsáveis estarem presentes. Né, então, Secretaria de Negócio Jurídico, a CEAR, a SEMA, Secretaria de Obras, enfim, a CDCOM, e aí, obviamente, tem que ter alguém responsável. Gostei da defesa que a senhora fez do Leonardo, né? Isso é algo inédito, mas que é louvável. E, então. Né? Mas, enfim, Leonardo, sinta-se privilegiado com essa defesa da vereadora Estela e conta comigo, né, para que a gente possa, eventualmente, se tiver necessidade, nesse primeiro momento, fazer parte do comitê como como comissão de obras. Né? Mas eu tenho certeza que o Leonardo aqui, como chefe de gabinete, representando a prefeita municipal, vai levar o assunto e o tema para que, né, a chefe do executivo possa tomar as decisões, fazer quem de direito e as respectivas pastas poder acertar os fluxos, procedimentos e legalidade. Eu acho que essa é a missão do Leonardo. Conta comigo se for necessária a nossa participação também. Mané, obrigado, pode contar com o gabinete. Já vou conversar com os secretários para poder, na próxima semana, a gente já fazer uma reunião para lapidar esse assunto o mais rápido possível, junto com o jurídico, obras, sagras, mel, todo mundo, para ver como que a gente faz de uma forma mais rápida, né, agilizar isso tudo e fazer isso acontecer o mais rápido possível. Perfeito. Eu vou encerrar. Tá. Pode ir. Só uma última coisa. Ô, Léo, já vem, então, já no caso, né, juntamente com a Silene, né, lá já a possibilidade, que acho que vai ser um ponto um pouco mais rápido, para que isso já mais brevemente aconteça,
porque a gente sabe que as guias também, acredito que vai dar certo, né? Mas assim pode ser que seja um processo mais demorado, né? De fazer todas as guias onde não existem para depois ser utilizados os concretos. Então, para a gente ver se consegue agilizar nas áreas, como o Lozila falou, que já existem as guias, pelo menos. Vereador, e quando eu falo de fazer projeto, é um croquis. Não é que a gente vai fazer um super projeto, mas é um croquis justamente para não chegar lá e jogar o concreto em qualquer lugar. Então, não é um processo demorado. E também outra coisa, a gente tem que ter um planejamento de onde a gente vai jogar, porque todo dia fabrica, né? E todo dia a gente já tem uma ideia que sobra. Então, a gente tem que, junto com a Pérola, tenho certeza que ela tem uma expertise nisso aí, junto com o Jorge, que sempre utiliza desses materiais para a gente poder já fazer um cronograma, deixar uma equipe, planejar, porque assim, o poder público é muito, não é aquele ato imediatista, né? É planejado, organizado, e aí vai fazer. A não ser como um caso de ontem que a gente não tem o controle, né? Assim, em termos. Mas a gente tem total interesse, tenho certeza que eu não tenho óbice nenhum problema de querer fazer essa parceria, mas nos moldes legais, né? E que a gente possa trabalhar juntos aí para poder resolver esse problema, porque isso aí também é uma solução para a população, né? Graças a essa audiência, à empresa, ao legislativo e ao executivo, a gente vai conseguir resolver muitos problemas dos munícipes, graças à união de todos aqui. Obrigado, Leonardo. Eu queria agradecer o vereador Emerson aqui, que esteve com a gente, o vereador Dário também, que apoia a iniciativa, não está presente, é membro da Comissão de Obra, o vereador André Maldonado, que tratou o tema e a pauta aí junto com a CDCOM, o Jurandir, e iniciou esse trabalho aí juntamente com a Paula. E também agradecer os vereadores aqui presentes, vereador Hélio, vereador Estela, os vereadores Locadora, que também acabou passando por aqui, e todos os secretários aqui presentes. Faço um agradecimento aí na pessoa do chefe de gabinete, o Leonardo, e também a Paula, que trouxe o tema, representando, tenho certeza, algumas empresas. A gente já fica, até a fala do Gerson é importante, no sentido de que valida e chancela a iniciativa que veio aí pela Paula, através de uma das empresas. Então, das 10 empresas que nós temos de concreteira, 2 já se manifestaram favoráveis. Isso é importante, já dá 1 metro cúbico de concreto por dia. Então, isso já é uma vitória para nós. Então, eu queria agradecer a todos vocês, espero, do fundo do coração, que isso seja efetivado. É assim que se constrói benefícios para a população. O cálculo nosso é simples e rápido. Nós estamos entregando à população, se isso der certo, R$600 mil no ano de concreto, de maneira gratuita para o poder público. E, além disso, nós estamos entregando à população, os cálculos do Emerson nesse sentido, são R$3 mil de mão de obra por dia. Então, são R$60 mil de mão de obra por dia, são R$720 mil ao ano de mão de obra. Se somar o concreto e a mão de obra, nós estamos falando aí de R$1.320.000 de mão de obra e concreto para a população. Isso é um benefício muito grande que alivia os cofres públicos. Então, eu queria agradecer a todos vocês. E vamos dar sequência nisso aí, tá bom? Então, não tendo mais nada a tratar sobre o tema, nós vamos finalizar essa reunião pública às 11h27. Fiquem todos com Deus.